Pedi agora a doutora Andrea Rosa, da Universidade de Coimbra, para nos falar de crosslinking e depois teremos o Dr. Nuno Franqueira para os segmentos. Portanto, vamos por esse contraponto. Muito obrigada pelo convite que nos foi endereçado. Agradeço ao Dr. Fernando Vaz e ao Dr. Tiago Monteiro e vou então falar dos resultados em termos de crosslinking. Convém dividir os tipos de crosslinking, porque, como já falámos, existem tratamentos clássicos, que é o protocolo de Dresden, acelerados, e também existem opções de associação a laser excimer, que têm sido utilizados e também com bons resultados. Em termos das perguntas que nos interessam, nós queremos saber como é que funciona, como é que evolui a acuidade visual, o que é que acontece em termos de progressão, qual é o resultado em termos de progressão, e também quão eficazes são os diversos tipos de tratamentos. E aqui fazemos um paralelismo com a linha de demarcação, que é a linha que podemos observar no OCT, que nos indica a profundidade a que chegou o crosslinking. Em relação aos tipos de crosslinking, a riboflavina pode ser utilizada, é sempre a 0,1%, mas pode ser utilizada com ou sem dextrano. O método de aplicação tem sido falado no método EPI-ON-OFF e a iontoforese, que é uma estratégia que utiliza corrente elétrica, em que se mantém o epitélio íntegro, e depois a corrente elétrica facilita a sua captação pela córnea num tempo mais limitado, em cerca de 5 minutos. Em termos de dose ultravioleta, tanto a quantidade total de dose, que varia entre 5,4 no protocolo clássico até 7,2 nos acelerados, e se essa luz ultravioleta A é administrada de forma contínua ou pulsada, portanto 1 segundo on, 1 segundo off, ou 2 segundos on, 1 off, dependendo dos protocolos. Em termos de oxigênio, também estão a ser desenvolvidas estratégias em que existe uma suplementação de oxigênio, porque sabemos que o crosslinking baseia-se na formação de radicais livres, e para isso é necessário haver a disponibilidade de oxigênio, pelo que a suplementação com oxigênio também é uma possibilidade de fazer chegar mais oxigênio ao estroma. Tal como a luz pulsada também tem esse objetivo. No fundo, nos períodos off, no período em que a luz está desligada, é uma altura em que pode chegar mais oxigênio, que evita a depleção de oxigênio a nível do estroma. Em termos da riboflavina com dextrano, nós sabemos que pode adelgaçar a córnea até cerca de 38 micra, pelo que em córneas com espessura mais baixa temos que ter esse cuidado, se a desidratação não é o suficiente para ela ficar com menos 400 micra e tornar menos seguro o crosslinking. Pelo contrário, a riboflavina sem dextrano consegue até aumentar a espessura da córnea, pelo que é utilizada com maior frequência. Em termos do protocolo clássico, que resumi só aqui como é que ele é feito, consiste no fundo num tratamento de 1 hora, em que 30 minutos consistem na impregnação da córnea para facilitar, permitir a chegada da riboflavina a toda a espessura da córnea, e depois uma irradiação numa dose baixinha, portanto um ultravioleta numa dose contínua, para fazer uma entrega total de 5,4 joules por centímetro quadrado. Este protocolo está mais que testado e já falámos sobre, já foi referido sumariamente. Tem a desvantagem do tempo, não é? Portanto, estamos a falar de 1 hora de cirurgia. Os protocolos acelerados foram então desenvolvidos com o objetivo de tornar mais rápida a cirurgia e baseando-se na lei da reciprocidade, ou seja, o que interessa será a dose total. Se conseguimos entregar essa dose total em menos tempo, estaria tudo bem. No entanto, em tecidos biológicos aplica-se também esta outra lei, que nos diz que existem fatores de correção, portanto, que existe um limite para a validade da lei da reciprocidade, e começou a verificar-se que tratamentos muito rápidos, com fluências muito altas, mas muito curtos, que não teriam o mesmo efeito, precisamente devido à tal depleção de oxigênio e incapacidade de formação dos radicais livres. Isto foi precisamente chamado a atenção por um artigo que falou que referiu que, no fundo, até 45 miliwatts não haveria problema na lei de reciprocidade, mas notar que nós, no protocolo clássico, utilizamos apenas 3, portanto, já estamos a falar de doses mais de 10 vezes superiores, de fluências mais de 10 vezes superiores ao protocolo clássico, e que temos, então, o problema depois da perda da eficácia. A luz pulsada foi uma forma de evitar esta depleção, e os protocolos agora acelerados têm sempre esta hipótese, portanto, fazer uma dose total de 7,2, mas em que existe uma irradiação mais lenta, portanto 1 segundo on, 1 segundo off, em vez de dose ultravioleta A ser feita em 4 minutos, é feita em 8, ainda assim muito inferior aos 30 minutos do protocolo de Dresden.
O crosslinking acelerado, de resto, consiste nos mesmos passos. Nós fazemos sempre a epitelização mecânica, portanto, temos sempre o epitélio, e para já é o que é recomendado. Saiu agora há pouco tempo até um artigo com os resultados aos 2 anos da iontoforese, portanto, em que o epitélio é preservado, mas é facilitada a sua penetração através da iontoforese. Portanto, eles dizem que, basicamente, o efeito será 70%, deixando de ficar o epitélio e usando a iontoforese, que será 70% do efeito do crosslinking total esperado. Portanto, continua a ser inferior e a maior parte do consenso é geralmente sempre com o epitélio off. A impregnação da riboflavina é feita em 10 minutos, portanto, uma gota a cada 2 minutos, no aparelho que nós temos, e penso que é geral assim, até faz um sinalzinho sonoro a cada 2 minutos que avisa que é a altura de pingar, e não se deve fazer irradiação, não se deve passar por BSS. E, portanto, nós fomos comparar isto, nós temos no fundo, comparado vários diferentes tratamentos para saber se é igual, se não é. Se for igual, podemos fazer mais rápido, não é? Mas se não for, temos que saber isso. E então aqui temos um protocolo com vários protocolos acelerados, aqui com uma dose total de 5.4, 7.2 de iluminação contínua e 7.2 com pulsada, portanto com os tais 8 minutos em vez de 4 minutos. Os aparelhos que utilizamos estão aqui especificados, portanto, a riboflavina no protocolo acelerado é a Vivex Rapide, no convencional tem sido a Ricriolin, portanto, a Ricriolin tem dextrano, 20%, enquanto que o Vivex Rapide tem hidroxipropilmetilcelulose e a impregnação é então mais rápida. A dose total no protocolo clássico de Dresden é então 5.4 e nos protocolos acelerados podemos então modificá-la de 5.4 a 7.2, tendo a mesma medicação no pós-operatório em todos os grupos. E então fomos saber os resultados, porque não há aqui consenso, há publicações que dizem que é igual, outras que não, e fomos avaliar em termos de resultados finais. Como os grupos eram diferentes à partida, nós avaliamos apenas a alteração em relação à baseline, não estamos a comparar valores absolutos de keratometria nem de cuidados visuais. Em termos de idade, que é importante, eles eram semelhantes e em termos de número também são grupos equilibrados. Então, em relação às perguntas que nós nos colocamos se o crosslinking acelerado é eficaz na progressão do keratocone, sim, ele é eficaz na progressão. Portanto, não há progressão do keratocone, não houve em nenhum dos grupos. Contudo, houve um maior efeito do crosslinking do protocolo clássico aos 12 meses em comparação com o acelerado. Portanto, apesar do acelerado aos 6 meses ter uns resultados mais favoráveis, aos 12 meses isso esbateu-se, o que nos leva até a pensar se não haverá alguma perda de efeito do crosslinking acelerado aos 12 meses. Chegando a ser até estatisticamente significativo aqui no que dizia respeito ao kappa mínimo. Em relação aos vários protocolos acelerados, ou seja, se a dose 5.4, 7.2 pulsada ou contínua, não houve diferença em relação à modificação da keratometria. Portanto, a keratometria reduziu em todos eles e não houve uma diferença entre os vários protocolos acelerados. E respondendo então à questão que foi colocada em termos de resultados, portanto, a progressão em todos os protocolos que estudamos até agora, de facto, não há progressão. Em termos de redução dos capas, nós conseguimos obter uma redução superior a uma dioptria nos vários protocolos, o que nos indica que existe até uma regressão do keratocone. Aos 12 meses, a redução foi mais acentuada no grupo convencional, no grupo clássico. Em termos de acuidade visual, nós conseguimos uma melhoria de uma linha nos protocolos convencionais acelerados ao fim de 6 meses, que se manteve no convencional, portanto, passou para uma linha, mais de uma linha, e uma manutenção aproximadamente do protocolo acelerado. Portanto, há uma melhoria da acuidade visual corrigida em ambos os grupos, e isto não é uma coisa exclusiva deste estudo, portanto, isto é uma coisa que se sabe. Existe uma melhoria da acuidade visual frequentemente, embora o objetivo do crosslinking seja estabilizar, mas muitas vezes existe uma melhoria da acuidade visual, quer corrigida, quer não corrigida, com o crosslinking. E não houve em nenhum dos doentes perda da melhor acuidade visual corrigida. Em relação à linha de demarcação, nós conseguimos aqui observar no OCT
segmento anterior, a profundidade da linha de marcação. Nos protocolos que acelerados, nós já obtivemos a linha de marcação à volta de 200 micra, entre 170 a 200 micra. No protocolo convencional, geralmente a linha vai a 270 a 290, o que parece haver um efeito mais profundo do crosslinking convencional, portanto uma profundidade maior. A correlação disto com a melhoria funcional ou com a longo prazo ainda não está estabelecida, portanto ainda não é linear que linhas de demarcações mais profundas estejam necessariamente associadas a um efeito a longo prazo menor. Nós obtivemos nos protocolos acelerados uma linha de demarcação a profundidade semelhante nos 3 grupos. Há artigos que apontam os protocolos pulsados, portanto com luz com uma dose alta e pulsada, com uma linha de demarcação mais profunda, portanto tendo um efeito maior que os protocolos acelerados não pulsados. Tem lógica, mas nós não temos encontrado isso. Em relação aos resultados, nós sabemos que existe uma diminuição da curvatura da córnea e que isso está acompanhado, por exemplo, como neste caso aqui vemos, de uma melhoria funcional em termos de acuidade visual, que em muitos casos também ultrapassa uma linha. A taxa de falência do crosslinking é baixa, portanto é 1 a 7,6%, o que significa que haver uma progressão de uma dioptria no ceratocone após crosslinking, que é muito raro, quando estes doentes sabíamos que estavam a progredir e foi por isso que foi efetuado crosslinking. A localização do cone também interfere na resposta ao tratamento. Sabemos que o crosslinking, mesmo com os perfis corrigidos, tem tendência a ter um efeito maior no centro da córnea do que na periferia, tanto que agora estão a ser desenvolvidos perfis em que existe uma maior distribuição de ultravioleta à periferia para compensar esse efeito do raio e, portanto, cones centrais achatam mais e, por isso, os doentes na idade pediátrica, que têm, sobretudo, cones mais centrais, têm maior resposta do que pessoas mais velhas. Não queria também deixar de falar em tratamentos combinados, não sei se o Tiago vai falar nisto a seguir ou não. O Dr. Nuno Alves já falou na combinação com anéis intraestromais, mas também não referir que pode ser combinado com laser excimer. O PTK, no fundo, é uma desepitelização e o protocolo de Creta combina a desepitelização com laser e com crosslinking. O protocolo de Atenas faz uma cirurgia em 4 passos, que já vou referir, e também o próprio tratamento ser a própria luz ultravioleta ser distribuída de forma diferente consoante a localização do ceratocone. Portanto, ser um tratamento personalizado, que isso ainda não está disponível, mas no fundo íamos entregar a luz ultravioleta no local onde estava o cone e não a toda a córnea como atualmente fazemos, que atualmente irradiamos 8 a 9 milímetros de córnea. Então, o protocolo de Creta, no fundo, baseia-se num PTK, que é selecionar apenas no laser excimer a remoção um PTK a 9 milímetros, seguido de crosslinking. E porquê? Isto aqui é só uma imagem para mostrar como o epitélio nos ajuda no dia-a-dia, não é? Portanto, o epitélio mascara cicatrizes, mascara irregularidades, e aqui temos, isto não tem nada a ver, portanto, isto é uma cicatriz corneana, e aqui temos porque é que o PTK realmente funciona também. Ao reduzir de igual forma, ao diminuir, ao tirar 50 micra de igual forma, vamos aqui no fundo fazer uma certa regularização da superfície corneana. E com esta associação temos tido melhorias da acuidade visual superiores, portanto já na linha das 4 linhas na acuidade visual não corrigida e entre 1 e 3 linhas na acuidade visual corrigida. O protocolo de Atenas consiste então também num PTK associado a um PRK topoguiado, mitomicina C e crosslinking. Todas estas abordagens têm sempre o problema da espessura. Há que ter espessura para isto e, portanto, nós temos que ter... Não são muitos os doentes com ceratocones avançados com estes critérios. Agora, se tivermos 450 micra de espessura, nós conseguimos fazer estas combinações e podemos ter também bons resultados. Aqui é um resumo do protocolo de Atenas, como é que se faz o tratamento topoguiado. Nós começámos a fazer muitos tratamentos topoguiados nas correções dos astigmatismos irregulares após transplante e no fundo, o protocolo de Atenas, o raciocínio é o mesmo, mas com o cuidado de reduzir a zona de tratamento, a zona óptica e a correção do erro refrativo à espessura que temos. Como também com resultados em termos de acuidade visual muito favoráveis.
As complicações do cross-linking já foram faladas, desde os infiltrados ao AISE e a infecções e a prevalência no tratamento, que é rara. Eu tenho aqui uns segundinhos, portanto, a eficácia a longo prazo também já foi estabelecida, que é um tratamento eficaz na progressão do ceratocone, naquilo que é suposto que é parar a progressão do ceratocone, sim. Agora está-se a tentar ir buscar um pouco mais ao cross-linking, portanto, associá-lo com outras opções, com outras modalidades, para conseguir também melhorar a acuidade visual. E então, se a acuidade visual melhora, sim, varia de acordo com o protocolo utilizado e varia de acordo se é associado com laser excimer ou não, para a progressão, e a linha de demarcação é mais profunda no protocolo clássico. Portanto, isto são as respostas às perguntas que eu vim então falar. E muito obrigada pela atenção.